Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia, momento de graça, de partilharmos o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos coloca diante da pergunta mais importante de toda a nossa vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não pergunta apenas aos discípulos. Ele pergunta a cada um de nós, hoje, aqui, neste momento. Não basta repetir o que os outros dizem sobre ele. Não basta repetir que é um profeta, um sábio, um mestre. A fé cristã é encontro pessoal, é resposta íntima, é confissão de amor. Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Esta é a resposta da Igreja, que atravessa os séculos. Mas atenção, logo depois dessa profissão de fé, Jesus fala da cruz. Porque confessar Jesus como Cristo não é apenas reconhecer sua glória, é aceitar o caminho da entrega, do sofrimento redentor e da ressurreição. São Leão Magno dizia: Não podemos separar Cristo da cruz, nem a cruz de Cristo. O Messias que seguimos não é um rei terreno de poder e honras, mas o servo sofredor que salva com amor. Isso significa que todo cristão precisa responder, não apenas com palavras, mas com a vida: Quem é Jesus para mim? Se ele é apenas um profeta, minha fé será frágil, feita de admiração. Se ele é o Cristo, então eu o sigo com toda a minha vida, aceitando inclusive as cruzes que me são confiadas. Muitos querem um Cristo sem cruz, um Jesus que só consola, mas não exige conversão, um Messias que só dá milagres, mas não pede fidelidade. Mas esse não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. E aqui está o mistério da nossa fé. Não há ressurreição sem cruz. A vitória passa pela entrega. A vida nova passa pela morte do egoísmo. A glória de Deus se revela na humildade do madeiro. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus olha para cada um de nós e pergunta: E tu, quem dizes que eu sou? Se ele é o Cristo para ti, então a tua vida muda. As tuas escolhas mudam. O teu coração muda. Porque seguir o Cristo é caminhar com Ele, na alegria e na dor, na vida e na cruz, com a certeza de que a última palavra nunca é da morte, mas da ressurreição. São João Paulo II dizia: Não tenhais medo de Cristo, Ele não tira nada, mas dá tudo. Quem se dá a Ele recebe o cêntuplo.
e encontra a verdadeira vida. Meus irmãos, hoje façamos nossa a profissão de Pedro, mas com coragem de viver aquilo que ela significa. Confessar que Jesus é o Cristo, seguir o Cristo que passa pela cruz, esperar com ele a ressurreição no terceiro dia. Assim como Pedro, nós também somos chamados a professar a fé, mas cuidado, Pedro confessou corretamente e logo depois, no episódio seguinte, ele tentou impedir a cruz e Jesus o repreendeu. Isso mostra que a fé não é apenas proclamar palavras bonitas, mas aceitar o caminho do Senhor. Nós cristãos não escolhemos a cruz por masoquismo, mas porque sabemos que nela se encontra a vitória do amor. O sofrimento, a rejeição e até a morte, quando vividos com Cristo, tornam-se sementes de ressurreição. Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein, ela dizia assim: o caminho da cruz é o único que conduz à ressurreição e à vida verdadeira. Quem foge da cruz, foge da vida. Irmãos e irmãs, hoje Jesus olha para mim e para você e ele pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? Essa é a pergunta que define nossa vida, nosso destino, nossa eternidade. Se Ele é o Cristo, então a minha vida não pode continuar como está. Se Ele é o Cristo, então eu confio nele mesmo nas minhas dores. Se Ele é o Cristo, então eu abraço minha cruz com fé, sabendo que o terceiro dia virá. Que hoje, inspirados pela fé de Pedro, iluminados pelo Espírito Santo e sustentados pela Eucaristia, possamos responder com todo o coração: Tu és o Cristo de Deus, o meu Salvador, a razão da minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, também hoje a Igreja recorda-nos o testemunho luminoso de São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos que ainda jovens compreenderam o chamado de Cristo a servir com generosidade. Eram médicos e sua ciência não se tornava instrumento de lucro, mas de caridade. Por isso, ficaram conhecidos como médicos sem prata, pois cuidavam dos pobres e dos doentes gratuitamente, vendo em cada rosto sofredor a presença do próprio Senhor Jesus. A santidade desses dois irmãos revela-se no modo como viveram a fé, não apenas com palavras, mas com gestos concretos de amor. Curar, confortar, acompanhar, tudo isso era expressão da fé que professavam. E por fidelidade a Cristo, não hesitaram em dar a própria vida, aceitando o martírio durante as perseguições do Império Romano. Assim, coroaram com sangue a caridade que viveram em vida. Na piedade popular brasileira, muitas vezes seu nome aparece também em tradições culturais que se desenvolveram fora da Igreja, em especial nos cultos de matriz africana. Nós, como católicos, respeitamos tais manifestações, mas precisamos recordar sempre que a nossa devoção a São Cosme e São Damião está centrada em seu exemplo de santidade, em seu testemunho de fé e em sua coragem diante do martírio. Celebrar São Cosme e São Damião é celebrar a certeza de que a verdadeira medicina da alma e do corpo é Cristo. Eles nos ensinam que a caridade vivida com simplicidade é caminho de santidade e que quem serve ao próximo por amor a Deus já começa a experimentar aqui na terra o reino dos céus. Que esses santos mártires nos inspirem a viver a fé de modo coerente, lembrando que nossa missão é sempre servir e amar, sem esperar nada em troca, certos de que é no dom de si que encontramos a verdadeira vida. Peçamos a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de São Cosme e São Damião. Tenhamos sempre a fé e a coragem de testemunhar que Jesus é o Senhor das nossas vidas, aquele que transformou a nossa história e convida-nos a sermos testemunhas de esperança, de amor
e de misericórdia. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.